Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. E o tema que estudaremos, a nossa lição da escola sabatina será Eliminando a Inquietação. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é João capítulo 14, versos 1 a 6, que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar a vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nessa semana, estudamos alguns dos males que afligem a nossa vida enquanto estamos aqui nesse mundo e que geram inquietação dentro do nosso coração. Vimos, por exemplo, a divisão, os problemas do egoísmo, da hipocrisia, os problemas ligados também à ambição. Ontem, de maneira especial, nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre a maneira como o Senhor Jesus lidou com aqueles que querem parecer ser bons, mas que na verdade não são. Como é que a gente pode eliminar isso tudo? Esse texto é um texto que começa com uma frase dizendo: não se turbe o vosso coração. Na tradução que eu escolhi, que é a Nova Versão Transformadora, diz: não se perturbe o coração de vocês. A ideia aqui é de um coração que está em paz, um coração que permanece em paz, mesmo que situações ruins aconteçam. O contexto imediato desse texto é que Jesus tinha acabado de dizer para os discípulos que ele ia para um lugar onde eles não poderiam acompanhá-lo. Essas palavras foram ditas na quinta-feira à noite, antes que ele fosse preso e ao mesmo tempo passasse por todo tipo de humilhação. Ele foi morto na sexta-feira daquela mesma semana, mas exatamente na noite anterior, enquanto tomava ceia com os discípulos, logo depois de ter lavado os pés dos discípulos, enquanto ele estava à mesa, ele disse: eu estou indo para um lugar que vocês não podem me acompanhar. E Pedro vai dizer: eu vou junto. Não, deixei tudo para te seguir, não vou te deixar agora não, vou junto. Até que Jesus olha e diz: eu vou morrer, quer ir junto? Eles ficam em choque, porque eles esperavam que Jesus Cristo fosse se tornar o rei de Jerusalém, de Judá, como descendente de Davi, exatamente na sexta-feira. E Jesus vai dizer que ao invés de se tornar o rei físico ali de Jerusalém, que ele morreria no dia seguinte. Os discípulos ficam profundamente angustiados. Haviam deixado tudo para seguir a Jesus. É claro que essa angústia e essa inquietação surgiu no coração deles, porque eles não compreenderam as palavras de Jesus. E foi exatamente essa inquietação que fez com que eles fugissem, com que eles abandonassem Jesus, com que Pedro o negasse 3 vezes, e os demais discípulos ficassem trancados no cenáculo com medo de também passar pela mesma experiência. Portanto, a inquietação traz sérios problemas. E Jesus, no capítulo 14, versos 1 a 6, ele menciona qual é o segredo para termos o nosso coração tranquilo. A primeira coisa é a esperança de que os males desse mundo não se perpetuarão, de que existe um lugar preparado pelo Senhor Jesus, aonde a dor, o sofrimento e a morte não podem nos encontrar. Essa certeza, essa esperança, ela faz com que nós tenhamos paz, mesmo que tenhamos que passar por situações de dificuldade. Quando os discípulos compreenderam isso, o livro de Atos vai falar exatamente sobre isso. O sinédrio judaico, o mesmo sinédrio que havia julgado Cristo Jesus de forma completamente equivocada na quinta-feira à noite, o mesmo sinédrio se reúne para poder julgar a situação de Pedro e João, que haviam curado um homem que há 40 anos sofria de dificuldades motoras, ele era paralítico, e enquanto este homem está glorificando o nome de Deus no templo, Pedro e João são presos, são levados diante do sinédrio, e eles dizem: nós não queremos que vocês falem nesse nome, o nome de Jesus. Você está colocando o sangue dele sobre as nossas costas. E Pedro e João, de forma tranquila, dizem: mas foram vocês quem programaram a morte dele.
Mas existe salvação para você se você se arrepender dos seus pecados. Eles ficaram enlouquecidos com os dois. Mandaram que os dois fossem severamente açoitados e depois disso foram mandados embora. E eles ficaram felizes por se achar dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Aí você diz, como é que eles ainda conseguiram ser felizes no meio de uma situação como essa? Como é possível uma situação como essa? E o que a gente descobre é que quando se tem esperança, quando você tem esperança em Cristo Jesus, não são as circunstâncias externas que vão determinar o seu estado de espírito. Você tem paz e pronto. Quando os cristãos eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões, eles estavam em paz. Quando eram crucificados, eles estavam em paz. Quando eram apedrejados, veja, o livro de Atos fala sobre o apedrejamento de Estevão. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele diz, eis que eu vejo o céu aberto. E o Filho do Homem é sentado à destra do Todo-Poderoso. E assim, enquanto as pessoas o estão apedrejando, ele diz, Pai, não impute a eles esse pecado, não coloque a culpa desse pecado sobre eles. Como alguém consegue viver dessa maneira? Ou como alguém consegue ter um estado de espírito desse em meio a uma situação tão complexa? Como pessoas que sofreram perseguição no decorrer da história, e que a história vai mencionar que foram amarrados a postes e atearam fogo sobre eles, do meio das chamas, era possível ouvir o som da sua voz entoando louvores a Deus. Como isso é possível? Bem, só podemos explicar isso à luz do conselho de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Não permitam que o coração de vocês fique amedrontado, ansioso, inquieto. Vocês creem em Deus? Creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, vou preparar lugar. E quando for preparar lugar, virei outra vez. Então, mesmo que você acabe enfrentando dificuldades e problemas, você pensa, Jesus vai voltar. Isso tudo vai passar. Sou cidadão do céu. Não sou cidadão dessa terra. E Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Portanto, quando nós queremos encontrar o caminho para vencer a inquietação, o segredo é viver em estreita unidade com Cristo Jesus. Isso vai nos dar a força necessária para deixarmos o nosso coração calmo, sereno e tranquilo. Gosto muito de uma canção que diz exatamente isso. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, que só dele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Quando você tem essa esperança no seu coração, nada é capaz de te tirar do centro. A segunda estrofe ainda diz, triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu na cruz e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Quando você olha para Jesus, mesmo enquanto ele está vivendo o momento mais difícil da sua vida, ele está em paz. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Eu gostaria de pedir a Deus, nesse momento, para que Ele nos ajudasse a manter o nosso coração em paz, sem inquietação. Só Ele é capaz de fazer isso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que espera que tenhamos uma vida de tranquilidade, sem inquietação. Ajuda-nos a vivermos dessa maneira, baseado na esperança do breve encontro com Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?